Bem-vindos a mais esta análise detalhada. Hoje o nosso objetivo é olhar além daquelas ruínas de mármore branco e das estátuas pacíficas da Grécia e de Roma que a gente costuma imaginar. Nós vamos descobrir a realidade nua e crua, movida a conflitos profundos da política na antiguidade. Sabe, a imagem dessa época costuma ser super romantizada, mas o que os dados históricos revelam é, na verdade, um cenário fascinante de poder, de tensão e de muita, mas muita negociação. Bom, dá só uma olhada no nosso roteiro de hoje. Nós vamos passar pela era da cidade-estado, investigar o que havia além do centro urbano, analisar a divisão populacional, o conflito de classes, o impacto da guerra na política e, finalmente, entender o Estado como uma verdadeira arena. Vamos descobrir exatamente como essas sociedades funcionavam e como divisões sociais e estruturais moldaram seus governos lá na essência. Ponto 1. A era da cidade-estado e a definição da antiguidade clássica. Para começar direito, a gente precisa se situar no tempo e no espaço que vamos analisar hoje. A cronologia nos mostra que estamos lidando com um período gigantesco. Essa era fundacional durou centenas de anos. Na Grécia, a coisa vai lá do final do século VI a.C. até o século IV a.C., passando, claro, por aquele momento incrível de 508 a.C., quando a democracia foi criada em Atenas. Já em Roma, a experiência política clássica tem raízes bem parecidas e vai até o século I a.C. Ou seja, foram séculos que literalmente ajudaram a estruturar a civilização ocidental como a gente conhece. E quando a gente estuda esses períodos, a própria base de tudo precisa ser decifrada. Em grego temos a polis, e a versão latina é a civitas. E olha, não era só um aglomerado de casas, não. A ideia aqui é a de uma comunidade totalmente autônoma, capaz de se sustentar e de se defender sozinha. Ela era governada por um poder unificado e incontestável, que ficava acima de qualquer outro grupo ou força interna. Era um organismo vivo, uma comunidade singular e um tipo de Estado muito peculiar para a época. E é aqui que a coisa fica muito interessante quando a gente compara com o Estado moderno. Pensa bem. Hoje, a gente tem uma altíssima burocracia, exércitos profissionais gigantescos e, claro, aqueles impostos regulares que ninguém escapa. Mas na cidade-estado antiga, o cenário era o oposto, quase nada de burocracia estatal. O exército eram os próprios cidadãos pegando em armas. E por incrível que pareça, a falta de administração permitia algo impensável hoje. Não existia essa cobrança regular de impostos diretos pagos pelos cidadãos. É um contraste gritante. Avançando para o nosso ponto 2, além do centro urbano, a realidade geográfica. Porque a gente precisa quebrar aquele mito de que essas cidades eram só vilarejos apertadinhos dentro de muros. Esse número muda tudo. 2.500. 2.500 quilômetros quadrados. Esse era o tamanho do território que a autoridade de Atenas controlava na região da Ática. Para colocar isso em perspectiva, é basicamente o dobro do tamanho da atual cidade do Rio de Janeiro. Era um domínio imenso, espalhado por áreas rurais, costas ricas e o porto supermovimentado do Pireu. Não era só uma cidadezinha, mas um complexo sistema regional. O que nos leva direto ao ponto 3. Por dentro da divisão populacional. Porque com um território desse tamanho, a gente se pergunta quem é que morava em toda essa área. Os dados são de cair o queixo. Pensa em Atenas por volta do ano 430 a.C. A população total era de umas 300 mil pessoas. É o tamanho de um bairro médio atual aqui no Brasil. Só que repara, apenas uns 35 mil eram cidadãos com direitos políticos plenos. Uma minoria absoluta governando um mar de gente. Estávamos falando de 100 mil pessoas escravizadas, além de um grupo enorme de 165 mil que incluía mulheres, crianças e os metecos, que eram homens livres, estrangeiros, mas sem voz na política. A exclusão era a regra absoluta do sistema. Certo ponto 4. O conflito de classes, riqueza e ruína. Porque mesmo dentro daquele pequeno clube de cidadãos privilegiados, a harmonia passava longe. A tensão ali era constante. O que os gregos chamavam de demos e os romanos de populos ou plebe mostra uma sociedade profundamente rachada. Imagina uma pirâmide. No topo, uma aristocracia seleta, podre de rica, dona das maiores e melhores terras. No meio, uma classe mais modesta de pequenos agricultores batalhando nas suas propriedades. E lá na base urbana, o pessoal sem terra nenhuma que vivia do suor do trabalho braçal diário. A quantidade de terra que a pessoa tinha ditava todo o seu status político, o que criava um abismo gigantesco entre os mais ricos e os mais pobres. E aí surge um mistério histórico brilhante. Num sistema tão engessado, sem redes de proteção social ou ideologias modernas de igualdade, como é que os trabalhadores sem riqueza conseguiram peitar os aristocratas?
o que deu às classes mais baixas o poder real de forçar as elites a dividir o controle das cidades-estado? A resposta está no nosso ponto 5, guerra e influência política, o verdadeiro motor da mudança na antiguidade. O segredo estava nos campos de batalha. Olha só a realidade nua e crua. A paz era uma coisa raríssima. O normal era a guerra rolando quase o tempo todo. E os exércitos não eram como os de hoje, cheios de profissionais assalariados. A própria população masculina era convocada como milícia obrigatória. E o detalhe mais pesado, cada soldado tinha que bancar e manter as próprias armas e armaduras. E não tinha folga não, viu? Acabava a batalha, o pessoal voltava direto para a roça ou para as oficinas nas cidades para continuar trabalhando. Só que a forma de lutar foi evoluindo radicalmente. Lá no começo, quem ditava as regras era a cavalaria, basicamente os aristocratas que podiam comprar cavalos caríssimos. Mas as guerras foram crescendo de tamanho, começaram a exigir multidões de soldados. Daí rolou uma guinada militar para a infantaria de cidadãos, aquelas formações massivas lutando corpo a corpo com uma disciplina incrível. E adivinha quem enchia as fileiras dessa infantaria? Exatamente, as classes trabalhadoras e mais humildes. Ao se tornarem a espinha dorsal da defesa militar, eles perceberam que tinham em mãos a maior moeda de troca política de todas. A lógica virou simples. Se a gente derrama nosso sangue na linha de frente para garantir a sobrevivência de Atenas ou de Roma, a gente quer mandar também. Eles passaram a exigir direitos inegociáveis. Queriam redigir as leis, ocupar cargos de decisão no governo e, principalmente, ter o poder de votar em acordos diplomáticos sobre guerra e paz. Eles literalmente compravam o seu direito civil, arriscando as próprias vidas. O que nos traz ao nosso último ponto, o número 6, o Estado como arena. Compreender esse jogo de barganha muda completamente a forma de ver a política estatal do passado. Pensando nessa ligação direta entre os soldados da infantaria e o poder civil, o renomado historiador Moses Finley resumiu tudo com esta frase brilhante: o Estado é a arena dos interesses e das classes em conflito. A cidade-estado antiga não era de forma alguma um modelo romântico de harmonia cívica. Ela era uma máquina construída de forma bem pragmática para incorporar a luta de classes. A aristocracia teve que engolir e absorver as demandas do povo porque, simplesmente, não dava para vencer as guerras nem manter a própria riqueza sem o esforço militar gigante dos trabalhadores. E fechando a nossa análise, fica muito claro que o modelo de poder na antiguidade foi fundado num pragmatismo sangrento. A igualdade política não foi um presente ou uma evolução puramente intelectual, foi uma conquista baseada na força e na necessidade tática dos mais pobres para defender as cidades. E isso deixa a gente com uma grande provocação final. Se os direitos políticos lá no passado foram basicamente comprados com suor e sangue no campo de batalha, quais são as forças ocultas que realmente moldam um frágil equilíbrio de poder nas nossas sociedades hoje? O que realmente dita o peso da voz dos cidadãos no presente? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.